Meu nome é Andrei Soares, sou oncologista clínico do Centro Paulista de Oncologia e no terceiro simpósio internacional da Oncoclínicas, no módulo geniturinário, tive a oportunidade de discutir sobre os cânceres de bexiga. A gente falou um pouquinho sobre câncer de bexiga avançado, metastático, primeira e segunda linha. A importância do câncer de bexiga é que ele é o nono câncer em incidência mundial. É o segundo tumor urológico mais comum. No Brasil, em 2012, a gente esperava mais de 8 mil casos. O ponto bastante importante no tratamento do câncer de bexiga é que, entre os tumores tratados, é um dos cânceres mais caros e mais difíceis de tratar dos pacientes oncológicos. O tratamento não mudou muito nos últimos 30 anos, então desde que a gente introduziu a quimioterapia MVAC, que comparou com cisplatina e com cisca, que mostrou um resultado melhor, inclusive em sobrevida global, a gente não teve nenhum grande avanço desde o final da década de 80. Relativamente recente, a comparação do esquema de gemcitabina e cisplatina mostrou-se, em termos de eficácia, muito semelhante ao MVAC, com um pouquinho menos de toxicidade. Apesar de ser um trabalho de superioridade para o grupo de GC versus MVAC, por ser menos tóxico, acabou passando a ser o tratamento padrão. Alguns outros esquemas foram estudados, como o MVAC dose dense, que apesar de aumentar a taxa de resposta completa e total, mostrou igual números em sobrevida livre de progressão e sobrevida global, mas com uma toxicidade menor, sendo uma alternativa para o uso de MVAC a esses pacientes. Uma adição de uma terceira droga, como o paclitaxel, a gemcitabina e cisplatina, também foi comparada a gemcitabina e cisplatina. Os pacientes que usaram paclitaxel tiveram uma taxa de resposta mais alta às custas de maior toxicidade, sem um ganho de sobrevida estatisticamente significativo. Mas nesse trabalho, se a gente avaliar o número de pacientes com câncer de bexiga apenas, que faziam parte, 81% deles, a gente consegue ver que nestes pacientes com câncer primário de bexiga metastático tinham ganho de sobrevida global estatisticamente significativo em relação ao grupo de gemcitabina e cisplatina, e para este número e para estes pacientes, eventualmente a gente pode discutir a terapia tripla. A grande dificuldade dos pacientes com câncer de bexiga é que esses pacientes têm bastante toxicidades. Em geral, é o tumor do idoso e do ambiente. São pacientes tabagistas com muitas comorbidades e com idade, o que dificulta bastante o tratamento. Uma grande parte desses pacientes não consegue receber o tratamento baseado em cisplatina, que é bastante importante. Dados sobre cisplatina e carboplatina em pacientes que podem receber cisplatina são muito frustros e pequenos. A gente tem 3 pequenas séries, na verdade são 3 trabalhos de fase 2, que mostram que a cisplatina aparentemente é igual à carboplatina. Existe um trabalho do Belmonte que na verdade mostra que a sobrevida global nos pacientes que tomaram carboplatina foi estatisticamente inferior e as taxas de resposta são menores. Uma meta-análise de 4 trabalhos que não conseguiu avaliar a sobrevida global, por dificuldade desses dados estarem colocados nos trabalhos, pela dificuldade do acesso aos pacientes e aos prontuários, avaliou apenas taxa de resposta, mostrando que a cisplatina tem uma taxa de resposta muito melhor do que a carboplatina. Nos pacientes que não podem receber cisplatina, eles foram avaliados num trabalho de gemcitabina com carboplatina versus MCAV. Nesse trabalho randomizado, que foi para avaliar os pacientes que iam melhor com um esquema ou com outro, o que pôde concluir é que tanto em taxa de resposta quanto em toxicidade, os pacientes tiveram muito mais benefício quem recebeu gemcitabina e carboplatina. A segunda linha também sempre foi uma dificuldade nos pacientes com câncer de bexiga. Esses pacientes tinham poucas opções de tratamento, na verdade a gente tinha apenas trabalhos randomizados de fase 2. Algumas drogas se destacavam em pequenas séries, como o docetaxel, o paclitaxel, o pemetrexed, mas sempre com uma sobrevida de progressão bastante limitada, uma sobrevida global também limitada, em torno de 3 e 6 meses respectivamente. Uma taxa de resposta sempre em torno de 10 a 15%. Algumas drogas-alvos foram testadas, a pazopanib aparentemente foi a droga que tinha um pouquinho mais de benefício, uma taxa de resposta de 17%, mas uma sobrevida livre de progressão, uma sobrevida global muito semelhante a todos os outros medicamentos. Recentemente foi apresentado os dados de paclitaxel associado a pazopanib no trabalho de fase 2. A adição de pazopanib aumentou bastante o controle de doença, uma taxa de resposta entre doença estável e resposta parcial e resposta completa de 89%, quer dizer, uma grande parte dos pacientes com controle de doença.
uma sobrevida livre de progressão em torno de 6 meses, uma sobrevida global em torno de 8 meses. Aparentemente uma combinação promissora, mas que por destino e por necessidade de prioridade de investimento da indústria, acabou não indo para um fase 3. A boa notícia é que a adição de um novo remédio ao taxano aparentemente vai trazer bons resultados aos tratamentos de pacientes com câncer de bexiga em segunda linha. Então, a adição de ramucirumab ao docetaxel foi testado no trabalho de fase 2 prospectivo, randomizado por 3 braços. Os pacientes faziam docetaxel com ramucirumab ou docetaxel com outro anti-VEGF-R1, na verdade. Nesse trabalho, a sobrevida livre de progressão, que era o endpoint primário, foi alcançada e foi estatisticamente significativa em favor apenas do braço que fez docetaxel e ramucirumab. Apesar do trabalho ser underpowered para avaliar a eficácia de sobrevida global, aparentemente os valores da sobrevida global de docetaxel e ramucirumab foram muito melhores. O aumento da taxa de resposta e a duração da sobrevida livre de progressão teve bastante impacto, bastante importância nos pacientes que receberam ramucirumab. Mesmo aqueles que não tiveram critérios para taxa de resposta parcial, mas que tiveram alguma redução no tumor, tiveram bastante aumento no tempo livre de progressão, aparentemente com resultado da adição do ramucirumab. Mais recentemente, o que possivelmente é uma boa notícia para o câncer de bexiga, que nos últimos 30 anos praticamente nenhuma novidade a gente apresentou, é a imunoterapia. Os inibidores do PD-1, PDL1, como em todos os outros tumores, mostraram resultados bastante promissores no tratamento do câncer de bexiga, e 2 deles a gente pode levantar e comentar um pouquinho. Um deles é o atezolizumab, ele é um anti-PDL1, ele foi testado num trabalho de fase 2 e ele mostrou uma taxa de resposta bastante importante para os pacientes. Os pacientes foram avaliados dependendo da marcação de PDL1 e foram divididos entre imunistoquímica 0 e 1 e imunistoquímica 2 e 3. Os pacientes que tinham imunistoquímica 2 e 3 tiveram uma taxa de resposta de 27% e uma estabilização, na verdade uma redução de algum tamanho, independente de resposta parcial, mas uma redução no tumor em torno de 60% dos pacientes. A sobrevida global desses pacientes na corte toda foi de 7,9 meses, sendo para quem tinha imunistoquímica de 0 e 1 de 6,7 meses e não alcançada para os pacientes que tinham imunistoquímica 2 e 3. Outra droga, na verdade agora um anti-PD-1, que é o pembrolizumab, também foi estudado, fazia parte de uma corte grande de um trabalho fase 1B, que estudavam vários tumores sólidos e foram avaliados os tumores de bexiga. Os pacientes, em relação aos tumores de bexiga, tiveram também uma excelente resposta, em torno de 62%. Os pacientes tiveram alguma redução do tumor, mostrando também números bastante favoráveis ao câncer de bexiga e são drogas promissoras. Em relação aos pacientes não candidatos a cisplatina, alguns trabalhos em andamento, entre eles a adição, a comparação entre vinflunina e carboplatina e vinflunina e gemcitabina, um esquema totalmente sem platina. Nesse trabalho de fase 2 prospectivo chamado JACINT-1, o que a gente viu é que os números são basicamente iguais. O trabalho ele tem uma taxa de resposta e um benefício clínico de 77% em ambos os grupos e uma sobrevida global dos pacientes de 12,3 meses de vinflunina e carboplatina versus 14 meses e meio em os pacientes que receberam vinflunina e gemcitabina, mostrando aparentemente um resultado promissor dessa combinação, e esse foi um trabalho que foi para a fase 3. Terminando, os pacientes de câncer de bexiga, eles têm bastante dificuldade para receber segunda linha. São pacientes, como a gente comentou, com performance bastante ruim, várias comorbidades de idade. Então, como alguns outros tumores, como câncer de pulmão, alguns pacientes não conseguem receber segunda linha. A gente perde uma janela para eventualmente conseguir tratar esses pacientes. Nesses pacientes está sendo testado a vinflunina como uma segunda linha precoce. Os pacientes fazem gemcitabina com cisplatina de 4 a 6 ciclos. Os pacientes que têm resposta parcial, completa ou doença estável são randomizados para o melhor suporte clínico ou para a vinflunina de manutenção, aguardando para ver se esses resultados são positivos. Obrigado.